Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva o número 2604. É muito programa, Olha, mais de 6 mil convidados especialistas que aqui vieram dar as suas contribuições, falando, exaltando as suas especialidades e nós, desse outro lado, absorvendo sempre um pouquinho de cada assunto que é levado ao ar aqui no Show Mais. Graças também à interatividade dos nossos queridos amigos telespectadores que desde aquela época de outrora, na época em que se usava um aparelho chamado telefone, lembram-se desse toque? A pessoa ligava para a nossa produção e, coincidentemente, a nossa mesma produtora, a Elisângela Lima, atendia. Alô, pois não, qual é o sucesso? Não, qual é o cantor? Não, qual é o tema? Quais são os convidados? E ela está até hoje aqui, no nosso programa. Então, essa participação de vocês, que não é mais por telefone, isso que eu estou querendo dizer, agora é só aqui, ó, no teclado, www.tvmaisabc.com.br. É a mesma coisa, e fica até mais fácil. Você pode mandar um e-mail às 2 da madrugada, às 3, às 4, a hora que você quiser, e ninguém precisa atender também, depois fica tudo depositado e a gente vai lendo no decorrer do dia. Então, olha, participem, acessem esse nosso site, não é o site do Show Mais, é o site da TV Mais. Tem gastronomia, tem política, tem fofoca, tem de tudo. Nossa, vocês vão ficar lendo horas e horas e horas. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. E tem os programas também que vocês podem repisar em casa. É só pôr na tela cheia, clicar, onde tem aquele triângulozinho deitado, e pronto, e assistir os nossos programas. www.tvmaisabc.com.br. O tema de hoje está sendo considerado pela nossa produção como de extremíssima utilidade pública. Já já eu falo qual é o tema. Por hora, eu queria só checar com a parte operacional, formada por jovens universitários. Já é até o tema de hoje. Jovens universitários que já escolheram as suas profissões, estão fazendo o terceiro ano. Aqui tem terceiranistas, quartanistas de radiocomunicação, fazendo rádio ou televisão no setor de comunicações, isso que é muito importante. Então, apesar de jovens, eles já sabem que eles querem isso aqui, já estão na facul certa e já estão fazendo uma aproximação com todos os aparelhos com os quais eles vão trabalhar a vida toda. Não é? Pelo menos por este período. Então, eles passam por aqui, ficam um tempo indeterminado e depois, se catapultam para outras emissoras, não só da capital, como também de outras regiões do Brasil, e tem também uma turminha já trabalhando no exterior. Viu como é importante saber desde cedinho de qual a profissão que a gente gosta, qual a profissão que a gente quer? É verdade, isso é muito importante, você não fica perdendo tempo. Com um barbudão, já 1,90 m, que eu estou na dúvida ainda, não sei se vou para a direita, para a esquerda, ou se eu fico, porque se eu vou eu não fico, se eu fico eu não vou. Tudo bem, ué, pode, faz teste, faz alguma coisa, mexa-se, não é? Senão lá na outra ponta você vai falar, nossa, ainda falta 300 anos para eu me aposentar. Eu fiz 3 anos de Direito, 4 anos de Medicina, 5 anos de Engenharia e não terminei nada. Não terminei nada. Até hoje eu não sei. Não pode. Atenção, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda. Seriedade agora. Preparar a aeronave para decolagem imediata. Vou puxar o manche. O tema desta noite é a escolha da profissão. Ô, Jimmy,
Mostra a fúria pra eles, meu. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Pronto, e para falar desse tema muito importante, eu pediria que não só os jovens prestassem atenção, mas os pais, os cuidadores, aquelas pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente ao jovem. Não precisa ser também só jovem, não. É hora de você se recuperar e começar a trilhar o caminho antes tarde do que nunca, não é verdade? Mas, repito, quanto mais cedo, melhor. Nós estamos recebendo a responsável pelo singular ângulo vestibulares, a Débora Comparini. Palmas para a Débora. Ô, Débora, obrigado. Professora Débora, né? Isso. Professora Obrigada. Débora, estou certo eu naquele preâmbulo que eu fiz, naquela apresentação, que o jovem tem que se tocar quanto mais cedo, melhor? Exatamente, Dárcio. O jovem, ele é imaturo, né? Já é normal do Pela adolescente. idade também compreensível. E ele tem que escolher uma profissão muito cedo, né? Então, os que se mexem primeiro, aqueles que estão atrás, não precisa esperar o término do ensino médio para decidir, né? Nós estamos aqui, eu estou terminando o ensino médio, estou no 3º ano, resolvo hoje o que eu vou fazer. Não, ele tem que começar um pouquinho antes. A dúvida sempre existe. Sempre existe. Sempre vai existir. Eu lembro, quando eu estava no ginásio, eu comprei lá em Vitória, no Espírito Santo, uma balança, né, o símbolo do direito, né, eu deixava assim na minha mesa, tinha um pezinho também. Aí eu falava, vou fazer direito, punha a balancinha lá. Ah, não vou não. Não vou não. Tanto é que eu fui pro Oswaldo Cruz fazer o 2º ciclo lá na época, né? Que era a época das exatas, aquela história toda. Aí eu punha uma régua de cálculo na parede. Eu tinha 2 preguinhos assim, eu punha a régua de cálculo. Ficava procurando os cálculos e pi, usava o pi daqui, o pi de lá. Aí depois, não quero não. Não gostei de química. Eu tive uma aula de química no Oswaldo Cruz que só faltou eu sair pela janela, bicho. Nossa senhora, o professor encheu de fórmula no quadro negro que eu vou te contar um negócio. Eu falei, não é a minha não. Não é a minha, não. Então, eu fiquei nessa ida e vinda entre as ciências humanas e exatas e optei, logicamente, pela humanas. Apesar dessa dúvida ser normal, não é? O que eu quero transmitir para o jovem é que ele deve se preocupar em achar o caminho. Sim, o que você falou, é claro que era uma outra época, não existia o que nós temos hoje de informação. Não, mas tinha que ter a Barça em casa. Pois é, né? Eu também. O pai que podia comprar ainda tem essa, né? Pois é. Comprava a prestação. E entregava na porta, né? Era que nem o Tapuela. Comprava a prestação. E você tinha lá a Barça, tinha o livro do ano. Conhecer. Mecânica popular. Mas é melhor a gente... Não, nós vamos entregar nossa idade. Não, eu não posso sobre entregar, você outras pode, coisas. você ainda é jovem. Então, mas o que você falou, hoje ainda serve para o adolescente. Ele precisa começar a procurar exatamente aí, nas matérias, por exemplo. Então, ele está fazendo lá o ensino médio e ele pode começar a pensar nisso. Poxa, eu gosto mais das matérias de humanas. Ou não, eu prefiro cálculo. Já é uma forma dele começar a se inteirar nessas profissões. Conhecer a personalidade dele, as aptidões, as habilidades. Então, quer dizer, existe aí sim um caminho que ele pode seguir, né? Mesmo porque, né, professora, o espectro profissional aumentou consideravelmente. Nossa, o leque é enorme, Nossa, se pelo amor de desdobrou. Deus. Mas eu digo para você, Darcio, que as carreiras tradicionais ainda são as mais procuradas. Né? Medicina, direito, engenharia, psicologia tem crescido bastante, arquitetura. Psiquiatria. Que faz parte da... Tem muito lelé da coca por aí. Medicina ainda é a carreira dos sonhos ainda. É verdade, é verdade. É claro que eles criam uma expectativa com relação ao curso, muitos acabam se decepcionando lá já na faculdade. Porque pensam, né? E isso é um outro assunto também. Pensam que é uma coisa, chega na hora H, viu que, poxa, não era bem isso que eu queria. Veterinária está muito em moda Veterinária tem bastante também. Então, o adolescente não tem só que escolher a carreira, tem que pesquisar sobre a carreira, o que faz, as matérias, né, que ele vai Então, estudar ele tem a capacidade de se autoanalisar também. Tem coisa que não desce, que nem química lá não descia para mim, mas de jeito nenhum. Foi preciso uma aula só
para eu ver que eu não queria aquilo. Então, apesar de química fazer parte das exatas, o aluno de medicina tem muita química, o aluno de farmácia tem muita química, então ele tem que saber. As engenharias têm muita matéria de cálculo, física, ele tem que saber isso quando ele está ingressando na carreira. E tem de gostar, senão não vai para frente. Sim. É claro que nem tudo é a mil maravilhas. Ele não vai gostar de 100% e nem tudo vai se encaixar exatamente. Mas tem que minimizar isso daí, tem que descobrir a carreira que tem um mínimo possível de atrito com ele. E quanto a coisa não andou, né, professora? Só na esteira do que a gente estava falando, de ter a Barça em casa e receber o livro do ano, qualquer coisa que fugisse isso, tinha que ir na biblioteca. E a gente tinha que copiar lápis, não podia nem usar caneta. Não podia usar caneta, e, às vezes tinha que tirar xerox lá. Eu ouvi falar sobre isso. Aí saía de lá, ia para onde? Passava no bazar, comprava a cartolina preta para fazer a capa. As redes sociais, elas trouxeram hoje, e a internet, muita informação. Tudo ali. Mas ainda tem o fator humano. Ainda é interessante que ele tenha contato com o profissional também. Isso é muito importante. É muito importante. Veja, primeiro ele ter essa percepção. Não é lógico que não vai, o cara acorda e fala, você é médico, você é um grande especialista. Não é assim. Mas ele vai sentindo, que nem a professora disse, nas próprias matérias. Sim. Gosta de química, gosta de física, não é? O outro gosta de ciências exatas. Sei lá, de literatura. Até na hora de organizar uma festa é interessante. Até na hora de organizar uma festa, com a gente certeza. Sabe onde eu me encaixo aqui. Né? Assim como as patologias dão os seus sintomas, não é? Esse caminhar profissional tem os seus sintomas também. Sim. Não é? Aí pode pedir ajuda para o professor também. Quem é aluno da Débora fala, professora, eu gosto disso, gosto daquilo, o que eu faço? E tem gente que pode chegar e falar, não gosto de nada. O que eu faço? Pelo amor, me ajuda. Eu sei que eu tenho que arrumar problema. Eu não gosto de nada. Já a gente volta. Eu gosto do que eu faço, sério mesmo. Desde pequenininho. Eu também. Desse tamanhozinho assim. É verdade. Uhul! Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta. É lógico, é óbvio que eu vou falar da LL Presentes, porque é uma loja que durante o ano todo só oferece novidades, só oferece coisas lindas e a preços hiper, mega, uber acessíveis. Mas Uber, Dado? Sim, Uber. Eu fui procurar no dicionário também o que quer dizer. É sinônimo de grande, de mega, de hiper. É Uber, vamos fazer o quê? Vai perguntar lá para quem embolou isso daí. Então lá tem tudo, gente. Olha que árvore de Natal, que Papai Noel simpático. Sabia que eles podem montar árvore de Natal para você na sua casa? Vai lá, dá um pulinho. Tem as consultoras, vai lá, toma um chá, toma um cafezinho. Tem estacionamento, tem seguranças na porta, é tudo de bom. Marque o endereço, LL Presentes, Rua Laura, número... Que número? Vou falar já. 740, na Vila Bastos, em Santo André. Nós estamos recebendo para o tema Escolha da Profissão a responsável pelo singular ângulo vestibulares, Débora Comparini. Professora Débora, as meninas que me parece, eu não sei se só aparentemente, parece que elas são mais concentradas, elas já têm mais ou menos um futuro meio traçado. Tem umas que falam, não, eu quero casar, quero ter filho, estou terminando aqui só. A mulher já não pensa mais assim também? Não, hoje não tem mais isso. Não tem, né? Mas fica agarrada no pescoço com o namorado, professora. Isso atrapalha um pouco. Às vezes a gente tem que dar umas broncas, falar, pessoal, vamos maneirar um pouquinho no namoro. Vamos maneirar, pô, desencosta aí, meu, larga o osso, pô. Mas veja, isso não tem mesmo, não tem mais. Antigamente tinha muito disso, né? Hoje não existe mais. São poucos aqueles que sabem já o que quer desde pequenos ali, ou até... Felizes aqueles que sabem, né? Felizes, mas não são muitos, poucos. E a maioria, então, precisa mesmo de um empurrãozinho. A maioria precisa que alguém
fale para eles, vamos pesquisar, vamos procurar saber, vamos entender. E aí a gente entra até na escola mesmo, a gente faz muito isso, palestras com profissionais, então a gente leva lá para o singular, por exemplo, um médico, e ele fica lá à disposição, Isso. ele ele fala sobre a carreira, sobre a faculdade, enfim. E os alunos podem perguntar. Podia né? passar um dia, né? A turma que gostaria de optar no hospital, né? Na sala de emergência. A gente faz, olha, Que entra por uma porta, sai por outra. nós, todo ano a gente faz esse trabalho também com uma das faculdades de medicina. Então, a gente leva um pessoal para lá, eles conhecem inclusive laboratório de anatomia e pode ter aquele primeiro contato que muitas vezes, né, já desiste ali, fala, não quero ver isso mais. Mas algumas universidades também abrem as portas. A própria Federal do ABC, a Universidade Federal do ABC, que está aqui do nosso lado, ela faz um trabalho bem bacana de abrir as portas. Isso é de extremíssima importância. A USP, Unicamp, eles têm um calendário e eles abrem as portas ali para receber esses adolescentes e dar palestra e mostrar a estrutura e como funciona. O que a professora acha dos testes vocacionais? Então, o teste vocacional, na verdade, o teste em si, esse teste que pergunta o que você comeu no café da manhã, que cor que é seu sapato e dá uma resposta, a gente realmente nem fala para fazer. O que precisa fazer é o trabalho sério de orientação vocacional, que é feito com um psicólogo, é um trabalho científico, então o estudante, ele procura um psicólogo ou uma faculdade de psicologia, são várias sessões, nenhum teste de 3, 4 perguntas dá resposta, né, assim, mas um trabalho sério sim, então ele pode procurar um psicólogo e fazer esse trabalho. Porém, a orientação vocacional, ela não te fala exatamente qual a carreira. Ela não vai dizer para você, Darcy, você tem que fazer jornalismo. Ela vai abrir um leque para você e mostrar suas aptidões e as suas habilidades. E você vai se encontrar, então, dentro das carreiras que estão dentro daquele leque. Algum tempo atrás, a turma do período noturno tinha uma outra responsabilidade e vice-versa entre alunos e professores, né? Eram tratados já como adultos, com maior responsabilidade. Sim. Então, o trabalho de casa era diferenciado, Sim. a prova era diferenciada e eles já tinham a oportunidade de trilhar um caminho, não é? Porque, às vezes, a necessidade faz o gênio, né? Sim. Faz o gênio. De manhã... uma vez eu tive a época de dar aula numa faculdade de São Paulo, não vou nem citar o nome, mas eu peguei uma turma brava lá, eu dava aula de legislação nos meios de comunicação, e uma turma displicente, ninguém queria saber, no período da manhã, ninguém queria saber de nada, não é? Então eu falo, olha, gente, se é por causa de presença, vai passando aqui, eu vou marcando aqui, e vamos bater papo lá fora. E sentavam na carteira, você entrava na sala de aula, era a mesma coisa que não tivesse entrado, não é? Uma falta de respeito, Sim. não é? E no período noturno já não era assim, né? Eles eram mais Normalmente enquadrados. é o próprio aluno quem paga a mensalidade. Exato. Exato. Então, às vezes, eu acho que o aperto leva a situações benéficas num futuro profissional, não, professor? É a falta de maturidade, às vezes, né, dessa galerinha, mas, olha, até isso tem mudado um pouquinho, Darcy, sabe? bom. Graças a Deus, a gente tem visto, assim, um pessoal, pelo menos os nossos alunos, né, esse pessoal com os quais a gente trabalha, a gente tem visto mesmo o interesse deles, o empenho. A gente sabe, logicamente, que é de acordo com a idade, de acordo com... Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser que nem aquele filme, A Vida de Benjamin... Como é que chama? Quem pode... Hã? Button. Eu pensei exatamente isso vindo para cá. Eu falei, a gente tem uma experiência hoje e que seria muito interessante, exatamente isso. Quem se ia aos segurar 16, a gente? 17 anos, né? Então, exatamente isso que eu pensei, Então, tinha que ser o contrário. Mas você assistiu o filme? Sim, Você sim, viu o sim. problema que é também você ficando cada vez mais jovem? Pois é. Chega uma hora que ninguém quer cuidar de você, pois. Um Pois é. bebê chato, mijãozão, não é? Precisa trocar a fralda, quem vai querer cuidar? Pois é, mas com relação à experiência profissional, né? Apesar que eu amo o que faço também, escolhi... Não, isso que eu ia perguntar, porque mesmo, atenção, Jimmy, mesmo no segundo bloco, pela primeira vez na história do Show Mais, vai ter um segundo bloco com um arquivo confidencial. Professora, a senhora está no arquivo confidencial. Poxa, que honra! Quando
a professora optou por dar aula, por ver essa vida Trabalhar acadêmica, não é? É tão bonito, né? Poder ensinar Olha, as crianças. eu acho que desde pequena, eu tinha uma lousinha em casa que era pequenininha e eu tinha giz, e eu escrevia nas paredes, na lousa, ensinava... Dava aula para as bonecas? Eu dava aula para boneca, eu dava aula para um gato que eu tinha em casa, eu dava aula para os cachorros. E desde pequena eu sempre gostei muito de ensinar, de poder, né, trabalhar com isso, assim, de poder transmitir. Comunicar, exatamente. E hoje eu vejo que, falei com os meus alunos, semana passada, domingo foi prova da FUVEST, e a gente conversou, e eu falei para mim, eles são heróis, né? Então, eu vejo em cada um deles isso, eles são heróis, e a gente está tentando colocá-los nesse mundo, nesse mercado de trabalho, prepará-los, né, para isso. Então, eu amo os meus alunos, amo o que eu faço, é muito bom. Na sala dos professores, né, comenta-se a boca pequena, essas mudanças comportamentais dos alunos, a mudança no estilo de aula que a gente vê nas reportagens, o professor tem que dançar, contar piada, virar pirueta, engolir fogo. Olha, tem muita mudança sim, e a gente realmente comenta sobre isso. Algumas coisas que da nossa geração, que se falava em sala de aula. Quando eu fazia faculdade, o professor fumava dentro da sala de aula, o que hoje não é mais permitido nem em local nenhum. Então, é claro que são hábitos que a gente tem que adequar aos tempos mesmo, e a gente tem que fazer isso, não tem como. Eles são de uma geração, Darcy, mais criados pelos avós, eles são diferentes, né? Eu, com 8 anos de idade, eu ia sozinha para a escola, pegava minha malinha, era 10 minutos andando. Sozinha, imagina, hoje um adolescente não vai sozinho para a escola. Não vai. E a tecnologia tem ajudado? Eu lembro que na minha época tinha um professor tão querido, professor de geografia, o professor Elcio, que concomitantemente também cuidava da formatura. Então, a aula dele, a gente falava da formatura, de quanto precisava arrecadar, do baile. E ele levava também um projetor de slide. A gente fechava a cortina e ele projetava o slide numa tela. Muito legal que ele levava. E hoje em dia agora tem absolutamente tudo, né? Isso ajuda ou chega até, de tanto ajudar, chega a atrapalhar? Então, é que não se utiliza o tempo todo de uma sala de aula. O professor no tablado ainda é o principal. O ser humano que está ali, a experiência dele, aquilo para a gente é o fundamental. É claro que a tecnologia ajuda, muitas vezes o professor ele vai... acrescentar uma informação, coloca lá no data show e no telão, mas o professor ainda é o que leva mesmo o aluno à formação. Né, professora? Tudo, a formação está ali, né? O professor, o ser humano ainda é o melhor que tem, não bate a tecnologia. Ela ajuda, mas o ser humano não bate e acho que não vai bater nunca. Notícias de alunos, ex-alunos da professora que já se formaram. Olha, sim, essa semana... o maior conforto que tem para o professor é isso, né? Esta semana mesmo recebi um ex-aluno, acabou de se formar em medicina, fez faculdade aqui na região e foi lá agradecer. Até ele comentou comigo, você lembra que você falou isso para mim? Eu falei, olha, você vai me perdoar, eu não lembro porque são tantos alunos, mas... nossa, a gente fica muito feliz mesmo, né? E você vai viajar, você encontra ex-aluno no avião, você vai para o Nordeste, você encontra aluno lá, você vai para o Rio de Janeiro, você encontra ex-aluno, está no mercado, passa um aluno e te fala, oi, tudo bem? E você, oi, né? Tenta lembrar quem é a pessoa, e um carinho enorme mesmo por todos eles. E todos, assim, muito felizes com a escolha da profissão. Agradecem, sabe? Porque fala, poxa, eu fui conversar com você, conversei com a direção da escola, tive aquela orientação bacana sobre como escolher a carreira, né? E legal. E tem aqueles, Darcio, que também às vezes escolhem errado. Você falou no início, né? Mas nunca é tarde para... Nunca para voltar e falar, não, é melhor do que ser um profissional frustrado... E chegar lá na frente e trabalhar com má vontade. Às vezes você é atendido por um médico e você percebe que
ele fala, poxa, essa pessoa não está no lugar certo. É verdade. É. Sabe, professor, às vezes eu vejo essas feiras, hoje em dia até essas grandes feiras de intercâmbio, né? Eu fico fascinado, que nem diz o carioca, né? Das facilidades que se tem hoje para estudar no exterior. Sim, né? sim. Porque o intercâmbio sempre muda a vida da pessoa. Eu sempre falo também, pode ser até para pior às vezes. Não é? Você vai para um lugar que você não gosta, você vai ter os seus pais, né? Muitas vezes não bate o santo, você tem que ficar lá 1 ano, 2, mas é uma coisa fantástica para abrir o horizonte, né, professor? É uma troca, né, de experiência, de cultura, é tudo muito... E a faculdade, as universidades oferecem muito também esses intercâmbios. Claro. Isso é muito bacana. Só tem 2 coisas maravilhosas na vida, entre outras menores, que é estudar e viajar. Sim, Não é? com certeza, né? E você junta as 2 coisas. Claro. Olha aí. Nossa Senhora. Então, muito bom mesmo. Professora, muitíssimo obrigado. Débora Comparini, responsável pelo Singular Ângulo Vestibulares, como se fosse um resumê, um vade-mecum, que a professora diria para os nossos e-pupils, que são os alunos na base da eletrônica. Eu diria assim, pesquisar, conversar com profissionais, procurar saber qual matéria que é a melhor para você, sempre conversar com pessoas mais experientes, com seus professores, seus pais. O pai e mãe também ajuda muito nessa hora. Não ficar sentado esperando chegar ali na hora. Com chegar certeza. na hora H de colocar a Não, aí já opção era. na ficha de inscrição. Aí já era. Muitíssimo obrigado, professora, Eu que pela agradeço. presença. Não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com ele, Edmir Cleto, e o J Mais à 00:30. Va bene per ore solo. Una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani e riposare in pace. Se vediamo domani, bella, tchau, fui. Quem tem uma profissão, tem um bem. Benjamin Franklin.